Donald Trump vem dizendo a repórteres que uma armada de navios da Marinha dos Estados Unidos está a caminho do Irã. A revelação ocorre no momento em que o presidente renovou os alertas a Teherã contra a morte de manifestantes ou a retomada de seu programa nuclear. Temos uma grande força indo em direção ao Irã. Eu parei 837 enforcamentos. Se vocês enforcarem essas pessoas, serão atingidos com mais força do que jamais foram. Isso fará o que fizemos contra o programa nuclear do Irã parecer coisa pequena. O porta-aviões nuclear USS Abraham Lincoln acaba de entrar em modo de silêncio total enquanto avança em direção ao Irã. E o mundo agora prende a respiração. A superestrutura de propulsão nuclear cruzou o Estreito de Malaca e entrou na Baía de Bengala, mas, de forma deliberada, desligou seu transponder, desaparecendo dos sistemas de monitoramento global. Pense na magnitude estratégica desse evento. Uma fortaleza de 100 mil toneladas, transportando 90 aeronaves de combate de última geração, simplesmente sumiu dos radares enquanto se posiciona para uma possível zona de ataque contra o território iraniano. Este é um movimento claro de segurança operacional que indica que uma ação militar pode ser iminente. O grupo de ataque do USS Abraham Lincoln foi redirecionado do Indo-Pacífico para o Oriente Médio em meio à instabilidade interna no Irã. O Pentágono ordenou este desdobramento enquanto a repressão de Teherã contra manifestantes resultava em milhares de mortos e o governo Trump ameaçava uma intervenção direta. Imagens de satélite detectaram o Lincoln fazendo uma curva acentuada para o oeste no Mar do Sul da China em 15 de janeiro. Este grupo de ataque inclui a nau Capitânia e 3 destroyers de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, como o USS Spruance e o USS Michael Murphy, representando um dos maiores aglomerados de poder de fogo já movidos para a região. A ala aérea embarcada no Lincoln consiste em 8 esquadrões de elite, incluindo caças furtivos F-35C Lightning II e jatos de guerra eletrônica EA-18G Growler. Essas aeronaves possuem a capacidade exata para neutralizar e destruir os sistemas de defesa aérea reconstruídos pelo Irã através de ataques de interferência e precisão. Além disso, um submarino nuclear de ataque das classes Los Angeles ou Virginia costuma operar furtivamente ao lado do grupo de ataque, carregando mísseis de cruzeiro Tomahawk prontos para o lançamento. Especialistas em rastreamento estimam que o Lincoln esteja a cerca de 3 a 5 dias de navegação de sua posição de combate final no Mar da Arábia. O cronograma aponta para uma chegada em torno de 24 a 26 de janeiro de 2026, o que seria o momento ideal para ataques coordenados com outras forças já presentes. Nas últimas 24 horas, 12 caças F-15E Strike Eagle pousaram na Jordânia, acompanhados por aviões de reabastecimento aéreo que permitem missões de longo alcance dentro do território iraniano. O Comando Central confirmou que a presença desses caças aumenta a prontidão para o combate e promove a segurança regional. O Strike Eagle pode carregar até 29 mil libras de munição, uma carga convencional massiva muito superior à dos caças furtivos, sendo vital para destruir infraestruturas pesadas. O fluxo logístico na região é impressionante e sugere preparativos para um conflito em larga escala. Jatos de carga C-17, Globemaster terceiros, estão inundando bases como a de Diego Garcia com equipamentos e sistemas de defesa aérea. Relatórios indicam que bombardeiros estratégicos B-2 Spirit também pousaram em Diego Garcia, uma base capaz de sustentar decolagens de longo alcance para atingir alvos subterrâneos endurecidos que aeronaves menores não conseguem penetrar. O pacote de ataque que está sendo montado é complexo. B-2 e F-35s suprimem as defesas e alvos nucleares, enquanto os F-15Es e mísseis Tomahawk saturam as defesas remanescentes com cargas massivas. Há informações ainda não confirmadas de que o grupo do porta-aviões USS George A.W. Bush também partiu em direção ao Oriente Médio, o que dobraria o poder aéreo americano na zona de conflito. Um ex-alto oficial militar afirmou que o que está sendo montado superaria em escala as operações do Iraque em 2003 e da Líbia em 2011. Trata-se de uma preparação para uma guerra convencional de espectro total contra um adversário que possui mísseis balísticos avançados e redes de proxies regionais. Trump deixou claro aos seus conselheiros que, se houver ação militar, ela deve ser rápida e decisiva, evitando qualquer tipo de conflito prolongado ou guerra de desgaste. Enquanto o poder de fogo aumenta, o Irã enfrenta um cenário de isolamento e vigilância total. O Pentágono deve mobilizar ativos adicionais, incluindo cruzadores e destroyers de mísseis, servindo tanto como dissuasão quanto como opções ofensivas para o presidente. A implantação do porta-aviões é vista como crítica, especialmente após os recursos terem sido temporariamente desviados para operações na Venezuela no início do mês.
Agora, a logística exige um reposicionamento rápido para o Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou aos Estados Unidos que Israel não estava totalmente preparado para se defender sozinho de uma retaliação iraniana massiva sem apoio direto. A vulnerabilidade regional é um fato preocupante, já que Teherã provou ter capacidade de atingir bases americanas e o território israelense com mísseis letais. Por isso, o reforço das baterias de mísseis Patriot e THAAD em todos os estados do Golfo é uma prioridade absoluta antes de qualquer disparo inicial. O indicador mais claro de que um ataque pode ocorrer nos próximos dias é a evacuação de pessoal não essencial da base de Al Udeid, no Catar. Normalmente, essas medidas só são tomadas quando o risco de retaliação imediata é considerado extremamente alto, exigindo que centros de comando conjunto operem em alerta máximo em toda a região. Irã possui milhares de mísseis balísticos que podem alcançar capitais aliadas e bases americanas, o que torna os contatos entre o Pentágono e as forças israelenses intensos nas últimas 48 horas. Novos caças F-35I Adir pousaram em Israel para fortalecer a postura defensiva. Paralelamente, relatos nas redes sociais indicam interrupções de GPS e o uso intensivo de guerra eletrônica sobre o espaço aéreo iraniano, sugerindo um teste de degradação dos radares inimigos. É um reconhecimento tático que prepara o campo de batalha, testando vulnerabilidades antes que os primeiros bombardeiros cruzem a fronteira em uma missão real de combate. O cenário que o Irã vê agora é devastador. Grupos de porta-aviões se aproximando, bombardeiros em Diego Garcia, esquadrões de caças na Jordânia e evacuações em andamento. Publicamente, Trump alegou que o Irã interrompeu as execuções de manifestantes, usando isso como justificativa para segurar os ataques por enquanto. No entanto, as preparações militares apenas se intensificaram nos bastidores. Trata-se de uma manobra clássica de distração. Enquanto se fala em diplomacia e pausa, os ativos de guerra são posicionados para um ataque surpresa avassalador. Fontes oficiais afirmam que todas as opções estão sobre a mesa e que o objetivo é fornecer uma gama total de escolhas ao presidente. As diretrizes do Comando Central são para preparativos de apoio operacional majoritário durante todo o próximo mês, o que sugere que não estamos falando de um ataque único de uma noite, mas de uma campanha sustentada. Isso implicaria em atingir não apenas locais nucleares, mas toda a estrutura de comando da Guarda Revolucionária, arsenais de mísseis e redes navais. O risco é alto, pois qualquer ação direta enfrentará uma retaliação iraniana contra a infraestrutura de energia global e bases no Golfo. O Hezbollah e rebeldes Houthis provavelmente seriam ativados para atacar Israel e instalações de petróleo, elevando o custo do conflito para níveis astronômicos. Há também um paradoxo estratégico. Ataques externos podem fortalecer a coesão interna do regime iraniano e empoderar facções de linha dura, em vez de fomentar a moderação política. Enquanto isso, os protestos internos que desencadearam a crise parecem estar se dissipando sob a repressão violenta, o que levanta questões sobre a justificativa final para o ataque. O impacto econômico seria global, já que 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, que o Irã ameaçou fechar caso fosse atacado. Um fechamento dessa via faria o preço do barril ultrapassar os $200, desencadeando uma recessão mundial profunda. Diante deste risco, nações como Egito, Arábia Saudita e Catar alertaram contra os ataques, enquanto Rússia e China condenaram qualquer intervenção no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, a frota americana continua avançando, demonstrando a capacidade única da Marinha dos Estados Unidos de concentrar forças esmagadoras em qualquer lugar do globo em menos de 2 semanas. O desdobramento de 3 grupos de porta-aviões representa a maior concentração naval desde a invasão do Iraque em 2003. Esta força é capaz de gerar mais de 150 missões de combate diárias durante semanas, criando um pacote de ataque insuperável. Neste momento, o Irã está em alerta máximo, dispersando mísseis balísticos para instalações montanhosas endurecidas e ativando todas as suas baterias de defesa aérea. O regime aguarda o primeiro golpe americano, enquanto o mundo observa a confrontação militar mais perigosa dos últimos anos se desenrolar em tempo real. Se o USS Abraham Lincoln entrar no Mar da Arábia e o ataque for ordenado, o cenário geopolítico mudará para sempre. Seja como uma dissuasão coercitiva ou como o início de uma nova guerra regional, os próximos dias e as próximas 72 horas serão decisivos para o futuro do Oriente Médio e da economia global.